Meus amados, né? A paz do Senhor mais uma vez. Bom, gente, mais uma vez estou aqui para essa situação. Posso ser um desigrejado? Essa é uma pergunta. E eu gosto de pegar alguém de peso assim. Então, tá aí, né? Posso ser um desigrejado com Augusto Nicodemos. Vamos ver o que o senhor Augusto Nicodemos ele fala e depois vamos ver o que a Bíblia diz. Ok? Para ficar uma coisa bem legal. Vamos começar definindo desigrejado, né? Porque esse termo é muito amplo e há diversos tipos de desigrejado. Você pode chamar de desigrejado aquela pessoa que frequentou uma igreja e teve uma decepção, aborreceu-se, frustrou-se com alguma coisa, um problema pessoal e se afastou da igreja. Está desiludida com a igreja, prefere ficar em casa lê a Bíblia e ora e não... Ele tenta levar a vida cristã sozinha, né, essa pessoa. Ela se alimenta do que ela ouve na internet, sermões, vídeos, pregações, estudos bíblicos e tudo mais, mas ela não quer saber frequentar uma igreja por causa dessa decepção que ela teve. O termo desigrejado também é usado hoje para se referir a um movimento que conscientemente ataca a igreja como instituição, que diz que a igreja é uma instituição humana, que ela tem origem em Constantino, o imperador que legalizou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, que a igreja ela acabou virando quase que uma empresa, porque ela está presa a um templo, está presa a um CNPJ, ela tem regulamento, ela tem pessoal pago, ela pede o dízimo e ela vive de ofertas dos fiéis. E aí há muitas críticas que são feitas à igreja como instituição. E esses desigrejados, eles se reúnem em casas, se reúnem em grupos, em qualquer lugar, em qualquer situação, e evitam a institucionalização desse grupo. Essa ideia não é nova. Bem antes do movimento desigrejado moderno, na história da igreja, nós já encontramos, por exemplo, os irmãos, nós encontramos grupos dentro da Reforma Protestante que queriam uma organização informal ou quase nenhuma organização nas suas comunidades e assim por diante. O que nós dizemos é o seguinte, sem dúvida nenhuma, na hora que as igrejas se institucionalizam e elas viram empresas, alguma coisa está errada. Mas uma comunidade de cristãos, ela precisa de um mínimo de organização. Jesus mandou batizar, Jesus mandou discipular, Jesus disse que tinha que ter disciplina, que se o irmão pecasse e não se arrependesse, tinha que ser excluído. O Senhor Jesus falou da liderança da igreja. O apóstolo Paulo constituiu presbíteros e diáconos. Então, tudo isso implica um mínimo de estrutura para que você obedeça essas ordens do Senhor Jesus. Ruim é quando essa estrutura ela se torna um fim em si mesmo. Viver sem igreja está errado. Tentar ser crente em casa sozinho está errado também. Criticar a igreja organizada como se ela fosse a mãe de todos os males está errado, é ingratidão e desconhecer a história da igreja também. O que nós devemos todos fazer é reconhecer a necessidade de estarmos juntos com os nossos irmãos e obedecermos o que Jesus mandou em termos de membresia, nos edificar mutuamente, ter os nossos mestres que nos ensinam a palavra de Deus, contribuir para o funcionamento da comunidade e assim por diante, mas jamais deixar a igreja e achar que ela é desnecessária para a vida do cristão. Ok. Agora vamos ver o que a palavra de Deus fala. No livro de Lucas, está aqui diante de mim a palavra de Deus, Lucas. No capítulo 17, vamos ler só o versículo 20 e o 21. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Diz assim. Deixa eu ampliar aqui mais para a gente ler juntos, né? Talvez sua Bíblia não esteja próxima, você confere. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro da pessoa, para que
forçar alguém a estar dentro de uma igreja entre quatro paredes? Primeiro passo. Agora eu queria que o senhor Augusto Nicodemos também respondesse onde eram as igrejas dessas pessoas que eu vou falar agora. Tá ok? A gente vai aqui para João, né? João, vou tentar botar aqui em João 3, para a gente ver o que a palavra de Deus diz. Achei algo mais fácil aqui, mais interessante, que dê para todos entender, sem muita questão. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 3, vai falar sobre a pregação de João Batista, mas eu quero dar destaque aqui para João da testemunho de Cristo. Olha só, João Batista, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Eu gostaria que o senhor respondesse ao senhor Augusto Nicodemos onde era a igreja de João Batista, porque a palavra diz, no capítulo 3, versículo 1, que João, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista era profeta. Jesus disse a respeito de João Batista: entre nascido de mulher não houve maior do que João Batista. E ele não tinha igreja. Será que João Batista, para o Senhor, nos dias de hoje, se ele andasse e batizasse em algum rio que não fosse a igreja que o Senhor frequenta, ele era um desigrejado? Vamos ver aqui também em Marcos, o Senhor Nicodemos. No livro de Marcos, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 18 e o 20, ok? A gente já sabe que aqui se trata do Gadareno ou Gerazeno, né? Porque há essas duas situações. E no versículo 18 diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Com quem? Com Jesus. A resposta de Jesus no 19: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhes fizera, e todos se admiravam. Eu tenho certeza, senhor Augusto Nicodemos, que o senhor sabe o que significa a palavra Decápolis. Decápolis é a junção de duas palavras, deca e polis, que significam 10 cidades. Jesus tinha dado uma ordem àquele homem para ele evangelizar o da casa dele. Ele estava tão cheio de unção do Espírito Santo de Jesus Cristo que ele saiu anunciando o evangelho em 10 cidades, e cidades pagãs, porque era de gregos. Este homem sozinho. Agora o senhor me diga, onde era a igreja desse Gadareno ou Gerazeno? Pois não aparece o nome dele, só diz do lugar que ele é. Gostaria que o senhor me dissesse onde era a igreja dele. Se ele estivesse pregando o evangelho hoje nas ruas daqui, a mandado nas ruas da sua cidade, para o Senhor ele seria um desigrejado? Talvez, mas para Deus ele seria um instrumento de evangelismo nas ruas. O interessante é que eu nunca vi o Senhor pregando dentro de um ônibus, nas praças da cidade, nas ruas, e isso sozinho, a não ser com a proteção do Espírito Santo de Deus. Se está sentado atrás de um birô desse, com vários livros atrás, é muito fácil. Vá falar de homossexualismo dentro de um ônibus. Vá falar de prostituição numa praça onde tem prostitutas. Vá falar de drogado numa comunidade próxima a uma boca de fumo, sozinho. Aí o senhor tem crédito. Os cristãos devem se unir, porque Jesus ele trabalha do jeito que ele quer, não é do jeito que a igreja de paredes decide. A igreja que diz que vai libertar na sexta-feira, há outras que dizem que vai abençoar na segunda. O Senhor também aí fala de dízimo. O que Jesus disse aos seus discípulos lá em Mateus 10:8, ele disse:
dando instruções, ele disse, recebesse de graça dai. Ele não mandou os discípulos pedir 1 centavo sequer. E o Senhor vem falar de dízimo. Me mostra uma igreja que Jesus tinha no tempo dele. Eu falei desses lugares. A palavra diz lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas vocês só querem pregar na internet. Vocês só querem pregar dentro das igrejas. Vão pregar próximo a uma boca de fumo. Gostaria de ver um trabalho seu pregando numa boca de fumo, falando contra os drogados, contra os traficantes. Pregando dentro do ônibus, falando sobre idolatria, sobre prostituição. Aí o senhor fica com essa carinha, o senhor já é um senhor de idade, mas está se comportando como um fariseu, criticando, falando que tem que ser assim e assim. Você tem que deixar o cristão, o verdadeiro cristão, porque nem todos são cristãos. O verdadeiro cristão, que se diz cristão, ele deve andar como Jesus andou. Jesus andava nas ruas, pregando, libertando, curando, expulsando espíritos malignos. Ele não tinha segurança, não tinha carro blindado e não vivia dentro de igrejas com roupas limpas. Era no sol, dentro de barco, nas ruas, andando, passando por Samaria, onde tinha os samaritanos e algumas vezes não foi bem recebido. Senhor Augusto Nicodemos, o senhor está aparecendo com uma passagem bíblica que a gente encontra no livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do 38 até o 42. Diz assim a palavra do Senhor. Acho que talvez é até bom filmar, vai ficar mais fácil. Talvez você não esteja Bíblia com a Bíblia próxima aí, você que está me ouvindo e é um seguidor de Augusto Nicodemos. Escuta isso aqui, lê isso aqui junto comigo. Marcos 9, 38. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas olha a resposta que Jesus deu a João. Mas Jesus respondeu, não proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aí Jesus diz assim, acrescenta aqui, ó. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Cuidado, senhor Augusto Nicodemos. O senhor está ficando com essa barba e com suas atitudes parecidas com os fariseus. Os fariseus são pessoas que Deus não tinha nenhum tipo de amor por essas pessoas, porque os fariseus eram religiosos, igual o senhor está se tornando. E Jesus, ele não é religioso, ele é o próprio Jesus, ele é o próprio milagre. Ele é a união das coisas. Isso mostra uma falta de espiritualidade da sua pessoa. A cada dia eu venho às vezes acompanhando algum trabalho seu e venho me decepcionando. Já é a segunda vez que acompanho um trabalho seu e vejo erros do Senhor. Em outro trabalho o Senhor disse que o fogo, o batismo de Jesus, porque João disse, eu vos batizo com água. Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor disse que o fogo era condenação. Tem um trabalho do Senhor na internet confirmando isso, né? E se eu tiver errado, o Senhor mesmo mande me corrigir. Mas olha só o que diz a palavra de Deus, Senhor Augusto Nicodemos. Lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 3, diz que a dissensão entre os cristãos demonstra a falta de espiritualidade. E é isso que está faltando no Senhor. E olha só, no capítulo 3, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim. Olha, para o Senhor ver, eu acho que o Senhor está esquecendo de ler alguns versículos. 13. Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Batismo do Espírito Santo da parte de Jesus Cristo na vida de um homem é esse. Ele vai provar o homem até o último dia da vida desse homem, se esse homem realmente é de Cristo e se ele está fazendo aquilo que Cristo mandou, e não o que a igreja manda ou o que homens mandam. Mas, como Pedro já disse certa vez, melhor é ouvir a Deus pelas Escrituras hoje do que ouvir a homens. Infelizmente, a cada dia tenho perdido o meu crédito
com o Senhor, infelizmente.